Os irmãos já pararam para pensar como a gente enfrenta uma série de dificuldades na nossa vida? É dificuldade financeira, é dificuldade no relacionamento familiar, a gente nunca tem o irmão que a gente gostaria, a gente nunca tem os pais que a gente gostaria, a gente nunca tem os filhos que a gente gostaria, a gente nunca tem os irmãos na igreja que a gente gostaria. É difícil o relacionamento. A gente enfrenta dificuldades na saúde, e o coronavírus está aí, né, irmãos, para dizer como é difícil manter o nosso corpo saudável. Basta um vírus para derrubar a gente. Não precisa de muita coisa. Se tiver num lugar quentinho, abrir a janela e tomar um vento mais forte, fica doente. Então as dificuldades na nossa vida, elas são cotidianas, são diárias. E só para ilustrar, a vida não é só difícil, né? Tem muitas coisas boas. E eu queria contar uma história de um casal, marido e mulher, que passando por todas as dificuldades, inclusive financeiras, conseguiram se programar para fazer uma viagem. Eles sonhavam em conhecer o Caribe, aquela região de praias bonitas, água limpinha, transparente, que fica azul, uma hora fica verde. Um lugar maravilhoso, né? Quem não gostaria de conhecer? O marido e a mulher planejaram, juntaram suas economias, só que os dois trabalharam muito para conseguir realizar essa viagem. Só que a mulher, a esposa, não pôde ir junto com o marido no mesmo voo, porque ela não conseguiu uma folga antecipada no trabalho dela. Então eles combinaram, primeiro vai você, o marido, e ele foi para o Caribe, pegou um voo e foi sozinho. E ela iria 2 dias depois, e lá eles desfrutariam dessas férias dos sonhos, maravilhosas. Pois bem, o marido foi, chegou no Caribe, eles escolheram uma praia deserta, afastada, para eles ficarem juntos, para reacender a chama da paixão, importante, né? E o marido chegou até lá, 2 dias antes da sua querida esposa, e quando ele chegou, ele ficou surpreso, porque não era bem um hotel, era uma pousada, mas lá tinha internet, tinha computador, e ele resolveu, ela deve estar preocupada se eu cheguei bem ou não, e ele resolveu mandar um e-mail, uma mensagem para a mulher, para deixar ela tranquila que ele chegou bem. Ele fez questão de confirmar se estava tudo em ordem para a chegada dela. Marido maravilhoso, responsável. Só que ele não era muito chegado na tecnologia, né? Quem nunca mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp errada? Quem nunca recebeu uma mensagem errada no WhatsApp? É comum, né, irmãos? Até os mais acostumados cometem esse erro. E esse marido, pouco acostumado a mexer com a tecnologia, ele acabou errando o endereço de e-mail da esposa. E ele, por uma falha, acabou mandando uma mensagem para outra pessoa. E qual não foi a coincidência que a pessoa que recebeu era também uma mulher, só que essa não estava enfrentando um momento muito bom na vida, porque ela tinha acabado de perder o marido. Ela, viúva, acabando de chegar do velório do enterro do seu querido esposo, que faleceu, resolveu dar uma olhada na caixa de entrada dos e-mails dela, para saber, né, o que tinha de novidade, para ver se ela encontrava algo para animar. E aí ela recebe, por engano, o e-mail desse marido, que queria mandar uma mensagem para a esposa que ia viajar. E eu tive acesso aqui, irmãos, à carta, né, que ele mandou por e-mail. Ele dizia o seguinte: lembre, o marido errou, por uma falha normal, pouco acostumado a mexer com a internet, ele mandou a mensagem não para a esposa dele, mas sem querer para uma viúva que tinha acabado de perder o marido. O e-mail dizia o seguinte: querida, cheguei, você não vai acreditar, aqui tem internet, e mais, já confirmei a sua vinda para cá, tá tudo certo. E não traz muita roupa não, porque aqui é um calor infernal. Imagina essa mulher recebendo esse e-mail. Situação difícil, né? Mas muitas vezes, irmãos, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, a vida não é fácil, a vida é difícil. E todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, cada um à sua medida. Não existe ninguém com uma vida mais fácil ou mais difícil. A gente olha para as pessoas, não, aquela pessoa está viajando, ela está bem.
mas nem sempre. Às vezes ela está lá e está infeliz. Aquela pessoa é rica, mas às vezes a família dela está destroçada. Então, cada pessoa enfrenta a sua dificuldade, as suas adversidades. Cada um de nós tem os seus inimigos, os seus adversários. Mas muitas vezes, a situação, a nossa reação diante das dificuldades, ela tem a ver com a nossa falta de compreensão a respeito de tudo que envolve a dificuldade que a gente passa. Olha só, essa mulher, ela estava enfrentando uma dificuldade. Ela perdeu o marido. Mas, para nós parece até uma piada, né? Imagina a situação dela de receber uma mensagem dessa. O que faltava para ela poder compreender que na verdade não era para ela a mensagem, era só um engano, era compreender o que estava por trás de tudo aquilo, era compreender o propósito das coisas. E quando a gente fala de dificuldade, quando a gente pensa em discípulo, não tem ninguém que venha à minha mente que ilustra melhor essa relação entre ser discípulo e sofrer por isso, encontrar adversidades, do que o apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo não teve uma vida fácil, hein? Paulo não teve uma vida fácil. A Bíblia nos mostra que Paulo, por 5 vezes, foi preso. Por 5 vezes ele foi açoitado. E ele diz na Bíblia que ele foi açoitado cada uma dessas 5 vezes com 39 açoites. Eu não sou muito bom de fazer conta, mas é muita açoitada, né, irmãos? Por 3 vezes ele apanhou de porrete. Ele apanhou dos romanos por 3 vezes. Por 3 vezes, irmãos, o navio dele afundou nas viagens que ele fazia para ser um bom discípulo, para levar a palavra de Deus. Olha só, a chance de um navio afundar, naufragar, é muito baixa, irmãos. Paulo afundou pregando a palavra de Deus 3 vezes. Ele foi uma vez apedrejado e com isso ele quase morreu. Se os irmãos se recordarem, ele foi picado por uma cobra. Irmãos, alguém aqui conhece alguém que já foi picado por uma cobra? Pode levantar a mão. Ninguém. Olha só, Paulo, uma pessoa abençoada por Deus, fazendo o trabalho, se dedicando integralmente ao trabalho do Senhor, ele foi picado por uma cobra, logo depois de um naufrágio, de ter afundado um navio. Irmãos, o que é isso? É azar? Mas já parou para pensar que às vezes na nossa vida, quando acontecem algumas coisas difíceis, a gente tem essa mesma indagação? Mas não é possível, por que isso está acontecendo comigo? Por que o que eu fiz de errado para merecer isso? Por que a minha família? Por que o meu filho? Por que a pessoa que eu amo? Irmãos, o que falta para nós às vezes é compreender que Deus levanta discípulos, mas a gente enfrenta dificuldades também. Quando a gente se depara com as nossas dificuldades, e quando vier à nossa cabeça, por que comigo? O que nós devemos fazer? Qual foi a reação de Paulo? Olha, eu fico imaginando, Paulo, quando ele foi levantado para ser discípulo, nós acabamos de ver aqui em Atos capítulo 9, ele caminhava, os irmãos devem se recordar da história, ele caminhava com uma finalidade de capturar cristãos e conduzi-los à morte. E do nada, irmãos, do nada, sem ele saber de onde veio, sem ele entender o porquê, ele cai ao chão, ele ouve uma voz, e dali para frente a vida dele nunca mais foi a mesma. Só que quando a gente vê a história de Paulo, a gente se recorda do poder que Paulo tinha quando ele fazia o que ele fez. A gente não se recorda dessas dificuldades que Paulo enfrentou. A gente não se recorda que quando Paulo foi chamado, quando ele foi levantado como discípulo, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ficar cego. Irmãos, eu fico me colocando no lugar de Paulo. Se eu ficar cego, ao invés de fazer o que Paulo fez, eu iria entrar em depressão. Eu iria reclamar. Mas por que eu? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu não tenho uma cara de bonzinho, irmão?
Por que, irmãos? Por que com a gente? Às vezes, a gente pensa, eu sou uma pessoa tão boa, eu não merecia isso. Tanta gente fazendo coisa errada, e com ele não, logo comigo, logo com a minha família. Logo em seguida, a Bíblia diz que foram 3 dias. Paulo ficou 3 dias sem ver, ele não enxergava nada. Imagine a eternidade que é ficar 3 dias sem enxergar, sem saber que ia voltar a enxergar. Mas Paulo teve a visão recobrada. As escamas que impediam a visão de Paulo caíram e ele voltou a enxergar. E eu fico pensando, irmãos, se fosse eu fui chamado para servir, mas fiquei cego. Será que eu teria disposição para servir? Eu pessoalmente não sei, hein? Agora, Deus trouxe uma graça para Paulo, ele rapidinho voltou a enxergar. E no lugar de Paulo, se fosse eu, se fosse nós, se fôssemos nós, irmãos, assim que nós recebemos uma graça do Senhor, qual é a nossa postura? Paulo foi servir, foi sofrer para ser discípulo. Eu tenho certeza que depois de 3 dias sem enxergar nada, talvez a gente ia gostar, ia preferir aproveitar a vida, né, irmãos? Porque afinal de contas, a gente não sabe quando a gente vai ficar sem enxergar de novo. Então, Deus nos abençoou, quer saber? Ao invés de servir aquele que tudo nos dá, vamos para a praia, né? Vamos viajar, irmãos. Vamos deixar de ir para a igreja, porque aquilo que eu tanto busquei, aquele sofrimento que me fez me aproximar do Senhor, a segui-lo de fato, a ser um discípulo. Os irmãos já pararam para reparar que muitas vezes a gente se aproxima do Senhor quando a gente enfrenta dificuldade, quando a gente enfrenta a adversidade, porque quando tudo está gostoso, irmãos, quando tudo está maravilhoso, quando a conta bancária sobrou um pouquinho, quando a saúde está boa, quando a família está bem, a última coisa que a gente quer fazer é servir. A gente se aproxima do Senhor nas adversidades. E Paulo, cego, voltou a enxergar e imediatamente o que ele foi fazer, irmãos? Ele não foi aproveitar a vida. Ou melhor, ele aproveitou a vida para servir. É isso que faz um discípulo, irmãos. É aquele que tem consciência de que tudo, para tudo, há um propósito. Nada é por acaso, irmãos. Não é questão de sorte ou de azar. Por que isso está acontecendo comigo? Pode ter certeza. Deus tem um propósito. E aí eu não posso, talvez eu seja chato de trazer esse assunto, né, irmãos? Mas eu não consigo fugir. O coronavírus. Por que que o mundo está passando por isso, irmãos? Por que que nós estamos enfrentando? Por que que nós somos discípulos, temos que enfrentar as dificuldades que essa doença está trazendo para nós? Talvez muitos de nós tenham enfrentado dificuldades financeiras por causa do coronavírus. Talvez alguns de nós tenham enfrentado dificuldades na saúde por causa do coronavírus. Talvez nós tenhamos enfrentado perdas por causa do coronavírus. Mas uma coisa é certa, para todo mundo, o medo. O medo tem feito muita gente sofrer por causa do coronavírus. E irmãos, nós, discípulos, que fomos levantados pelo Senhor, como nós vamos reagir diante dessa adversidade? O mundo está aí fora esperando o homem resolver. No meu trabalho, em algumas empresas, as empresas já decidiram, só volta a trabalhar normal quando tiver vacina. E aí a minha pergunta é, irmãos, diante dessa adversidade, como nós vamos nos portar? Nós vamos ficar nos questionando, mas por quê? Por que comigo? Por que com quem eu amo? Por que que eu estou passando por isso? Por que que essa doença veio logo agora? Prestes a casar? Irmãos, por que o mundo está enfrentando o coronavírus da maneira como nós estamos enfrentando? Certamente, irmãos, há um propósito para isso. Não é por acaso. Eu não tenho dúvidas de que, diante de uma situação pavorosa, e a morte nos traz esse medo, afinal de contas, eu tenho certeza que entre nós aqui não tem nenhum voluntário para morrer hoje, né? Nós queremos viver, e o Senhor pôs esse desejo de viver no nosso coração, e não é por acaso que a recompensa por servir ao Senhor, irmãos, vai ser justamente a vida eterna. O desejo de viver foi colocado no nosso coração por Deus, porque foi Ele que nos criou para viver, para ser feliz. Mas o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa reclamação,
nos faz querer viver não a vida que o Senhor planejou para a gente, mas a vida que a nossa carne quer viver. E aí a gente se depara com medo de perder essa vida gostosa que a gente leva. Porque afinal de contas a gente vai sair hoje, quem não vai ter um almoço gostoso em casa hoje, né? Ou às vezes na igreja, aquele macarrão gostoso, né? Irmãos, essa vida que a gente vive é muito boa, só que ela não pode nos fazer esquecer daquele que nos levantou. Alguns personagens na história da Bíblia tiveram o mesmo medo. Os irmãos lembram de Jonas? Jonas teve medo, e teve medo de morrer. Talvez na mesma intensidade que nós temos medo hoje, com o coronavírus. O Senhor mandou ele ir para Nínive, mas Jonas fugiu, falou o quê? Eu, para Nínive, correr o risco de morrer? Não, estou fora, eu amo a minha vida, eu quero viver. E agora a igreja do Senhor está diante de uma dificuldade, de um medo. O coronavírus, irmãos, vai nos pegar? Olha, eu tenho convicção de que esse momento que nós estamos passando é um dos momentos em que a igreja do Senhor mais deveria estar de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, exercitando a nossa fé de modo prático, porque não é vacina, irmãos, não é o homem que vai encontrar solução para esse coronavírus, hein? O homem não consegue. Os irmãos já pararam para pensar qual que é a doença mais simples que tem no mundo? Mais simples, todo neném pega, é a doença que todo médico consegue detectar rapidinho, né? Os pais e as mães, é a virose, não é? Irmãos, o homem não consegue solucionar o problema da virose, que dirá uma doença complexa. A gente já está quase 6 meses enfrentando essa doença. O ser humano, os estudiosos, os cientistas, os sábios desse mundo, simplesmente não fazem ideia do que é essa doença. E o ser humano lá fora está confiando em quem? No homem. Irmãos, a solução para esse problema não vai vir do homem, hein? Quem estiver esperando, olha, vamos esperar que o ser humano resolva isso, não vai resolver, irmãos, não vai resolver. Quem vai dar cabo, quem vai resolver essa situação difícil que nós estamos enfrentando, é aquele que nos levantou, é aquele que fez Paulo passar por uma dificuldade porque tinha um propósito. Os irmãos já pararam para pensar? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, foi o responsável por espalhar a palavra que hoje chegou até nós. Se Paulo tivesse reagido mal ao propósito de Deus, quando ele ficou cego, imagina, hoje, talvez nós não estaríamos aqui. Olha como uma pessoa, olha como Deus usa a vida de uma pessoa com um propósito que a gente não consegue entender. Talvez Paulo tenha entendido, eu tenho certeza que entendeu. E é aí, irmãos, a lição que nós devemos aprender. As dificuldades que nós enfrentamos por ser discípulos têm um propósito na nossa vida. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que esse momento que nós estamos enfrentando tem alguns propósitos para a igreja do Senhor. O primeiro deles é mostrar a nossa dependência de Deus. Às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, a gente começa a achar que o poder é nosso. Eu tenho fé. Olha, eu oro todo dia. E nós não estamos fazendo nada demais, viu, irmãos? Não estamos fazendo nada demais. Nós somos pequenos. O coronavírus serve para mostrar para nós, para a humanidade, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Porque nós estamos aí, cientistas, as maiores universidades, os países mais ricos, e não encontram solução. Eu tenho certeza que um outro propósito é mostrar que a ciência humana, a sabedoria humana não é nada perto do Senhor. É Deus quem dá todo o saber, é Deus quem dá todo o conhecimento. O terceiro propósito, e esse é específico para nós, irmãos, é para nós, é para mim, é para cada um de nós que estamos aqui hoje, é provar a nossa fé. Porque viver uma fé de boca é muito fácil, irmãos. É muito fácil confiar no Senhor quando a gente está quietinho em casa, quando a gente não enfrenta nenhuma adversidade. Mas toda adversidade que os discípulos do Senhor enfrentam, assim como Paulo enfrentou, tem esse propósito de fazer a nossa fé ser exercitada, de provar a nossa fé. E eu tenho certeza, irmãos, que
essa situação que nós estamos vivendo serve para mostrar para o ser humano que Deus é soberano e que ninguém pode desafiar o Senhor. Se a gente recordar, a humanidade já tentou fazer isso. A ciência tenta a todo instante dizer que esse mundo foi criado por um acaso, não pelo Senhor. Dizer que as explicações que a nossa fé dá para a nossa existência são tudo bobagem. A Torre de Babel foi assim. Os irmãos lembram dessa história? Nós vamos construir uma torre para chegar no céu. Que petulância do ser humano. O Titanic, irmãos, acho que todo mundo deve ter assistido o filme, né? Nós construímos um navio que jamais, nem Deus pode afundar. Isso é documentado, irmãos. O construtor do Titanic disse isso antes do navio sair da Inglaterra. E nós sabemos que o Titanic, qual foi o resultado, né? Irmãos, com Deus não se brinca. Nós precisamos entender que essa dificuldade que nós estamos enfrentando, ela tem finalidades. E as finalidades são basicamente nos mostrar a nossa pequeneza e a soberania do nosso Deus. E é assim que um bom discípulo, como fez Paulo, encontra motivação para enfrentar as adversidades. Paulo mostrou o quanto ele sofreu, mas nós somos fruto do bom discipulado de Paulo. Eu queria que os irmãos me acompanhassem em Eclesiastes capítulo 3.